Evangelho de Mateus, capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 38 até 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Oremos. Amado Senhor, exaltado seja o teu nome. Queremos agradecer ao Deus Santo esta manhã do dia do Senhor, em que o teu povo, em atenção à convocação do Senhor, se apresenta diante de ti, a fim de exaltar a tua majestade. Que o Senhor aceite a nossa adoração e o nosso louvor pelos méritos de Cristo, e que fale ao nosso coração neste instante por meio da tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos pela manhã, nós temos falado a respeito do Evangelho de Cristo e de como a igreja precisa se portar, tanto pessoalmente, no seu testemunho, como na sua evangelização. Na semana passada, nós vimos no texto de Timóteo como evangelizar. E hoje nós vamos dar uma olhada nesse texto de Mateus, para pensar um pouco a respeito daquilo que os homens procuram quando eles vêm à igreja. Muitas pessoas vêm à igreja não para fazer aquilo pelo qual nós oramos agora, para adorar o Deus bendito, mas muitos vêm à igreja para receber bênçãos da parte do Senhor. Daí muitas igrejas enfatizarem bastante a questão dos milagres. É muito comum, quando você liga o rádio, a televisão, navega na internet, ouvir exatamente isso: Deus é um Deus de milagre, e que se você tiver fé, tudo o que você quiser será feito pelo Senhor. E nós não negamos que Deus é um Deus que faz milagres, mas nós também não concordamos com esta tônica de que Deus está o tempo todo fazendo milagres à torto e à direita, principalmente porque a palavra milagre, ela acabou ganhando uma conotação bastante simplista, e muito daquilo que nós chamamos, ou deveríamos chamar, de providência de Deus, cai na categoria do que é milagre. Então há um entendimento equivocado, principalmente a respeito do que é isso, do que é milagre. Mas o homem anseia por isso, e por conta desse anseio, muitos, ao proclamar o Evangelho, acabam enfatizando tudo isso e banalizando o ensino bíblico a respeito dos milagres. E como eu disse, nós concordamos, acreditamos que Deus realiza milagres. A Escritura está cheia dos milagres feitos por Deus, desde o Antigo Testamento. Quando você pega, por exemplo, um povo diante do mar que se abre, a fim de que este povo passe a pés enxutos. Ou quando você olha as pragas que assolaram o Egito durante o juízo do Senhor, que não poupou ninguém do Egito, mas que pouparam o povo de Deus, que também habitava no mesmo lugar, de forma milagrosa. Quando você olha para Jesus Cristo, o nosso Senhor, e o seu nascimento, nós temos ali um milagre. Uma virgem ficou grávida, e dali veio o bendito Filho de Deus. Nós não negamos os milagres, mas nós sabemos que ninguém se converte por causa dos milagres, porque se fosse assim,
o povo mais crente que existiria nessa terra seria o povo de Israel, que o tempo todo se deparava com grandes feitos do Senhor, passava um tempinho, reclamava, murmurava. O Deus que fez esses milagres nas pragas, abrindo o mar vermelho, teve que ouvir desse povo. Foi para isso que Deus nos tirou do Egito, para a gente morrer de fome aqui. Nós não temos nada para comer, sendo que Deus estava fazendo milagre. Pão estava vindo do céu. O maná, todo dia, caía sobre aquele povo, que se mantinha muitas vezes com o coração duro. E essa realidade permanece quando você olha os evangelhos. Porque se você olhar o contexto do texto que eu li, você vai ver algo bastante importante. Veja no capítulo 12 somente. No começo do capítulo 12, você tem a cura de um homem que tinha a sua mão ressequida, a partir aí do verso 9. A partir do verso 22, você tem mais uma cura. A cura de um endemoniado cego e mudo. Somente aqui no capítulo 12, duas curas, dois feitos maravilhosos do Senhor. E por que Jesus realizava estes milagres? Para que ficasse comprovado que aquele que vinha sendo anunciado desde o Antigo Testamento como o Messias, havia chegado. Esse povo que está percebendo os milagres, é o povo que olhava para a Escritura e lia esses textos, e entendia que o Messias iria fazer todas essas coisas, que o Messias era aquele que iria abrir os olhos aos cegos. E veja bem o que está acontecendo então. Jesus, de fato, está fazendo tudo isso. Ele acabou de curar um cego. Entretanto, quando você olha para o verso 38, do texto que eu li, você tem assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mais um, dentre tantos. E ao olhar para essa atitude dos escribas e fariseus, fica fácil então entender o que Paulo está falando quando ele escreve aos Coríntios. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. E estão aqui mais uma vez os judeus pedindo do Senhor algum sinal. E é nesse contexto então que Jesus vai apontar para uma história do Antigo Testamento e vai dizer: nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. E ele então vai comparar a história de Jonas, aquilo que aconteceu com o profeta, com aquilo que iria acontecer com ele mesmo. E vai explicar as implicações disso para estes homens. E aqui então, neste texto, você tem uma ênfase naquilo que a igreja precisa crer sobre Jesus Cristo. Porque o contexto é um povo que quer milagre diante do Senhor Redentor, que está agora falando a eles. E nessa mensagem você percebe algumas ênfases importantes que você precisa dar na sua proclamação e que precisa estar no seu coração, convicções que precisam estar bem arraigadas na sua alma sobre aquilo que o homem deve crer sobre Jesus. O que o homem precisa crer a respeito de Jesus? Olhando para o texto, você precisa crer que Jesus é o Deus de toda sabedoria. Dê uma olhada aí no que vai acontecer. Verso 42, Jesus está dizendo assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. E talvez você diga assim: mas por que nós começamos lá do final? Por que nós começamos do último versículo? Porque Jesus vai argumentar aqui com estes homens, e no fim ele fala a respeito deste caráter sábio de Deus. Aqueles homens que estão pedindo um sinal a fim de crer em Jesus,
estão diante do Deus de toda a sabedoria. E é por isso então que ele pega uma história bem conhecida dos judeus, algo que todos eles sabiam a respeito de Salomão e de toda a sua sabedoria, e ele conta a história daquela que é chamada de rainha de Sabá, ou de rainha do sul. Lá no Antigo Testamento, a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão era tão grande, que esta mulher saiu de um lugar longínquo para vir até Israel, a fim de saber, a fim de conhecer a Salomão. Jesus está diante dos judeus. Segundo ele mesmo, ele é maior do que Salomão. Na verdade, toda a sabedoria que tinha Salomão tinha como fonte o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria, e agora ele está diante dos homens. Ele se fez homem. Ele está dando provas quando faz cada um dos prodígios e sinais de que ele é o Messias que foi enviado. Mas estes homens com seus corações duros estão dizendo: nós queremos ver outro sinal, e estão rejeitando a Cristo Jesus. Daí então a palavra dele ao lembrar, no juízo, a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, irá se levantar contra vocês. A ideia é que lá no juízo, esta mulher se levantaria como uma testemunha da dureza do coração daqueles homens, e condenaria aqueles homens. Por qual razão? Porque ela mesma havia saído de muito longe para conhecer Salomão, e aqueles homens que estavam diante do Deus de Salomão o rejeitavam. Jesus é o Deus de toda sabedoria. E quando você olha para isso, você entende e percebe a ênfase, por exemplo, dos apóstolos ao falar a respeito desse tema. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo chega a dizer no capítulo 1, verso 25, que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, Deus, o Senhor, é o Deus de toda a sabedoria, é o Deus de todo conhecimento. E Deus, esse mesmo que é a fonte do conhecimento de Salomão, afirma em sua palavra, por meio de Tiago, exortando os crentes, dizendo: se algum de vós necessita dessa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O Deus de toda a sabedoria não guarda para si essa sabedoria. Em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Mas se você estiver em Cristo, se você estiver ligado ao Senhor Jesus Cristo, você está diante daquele que é a fonte de toda a sabedoria. Agora, sendo este Deus o Deus de toda a sabedoria, você precisa confiar nele. Você precisa compreender a partir da Escritura que esse Deus de toda a sabedoria tem um plano eterno. Porque por vezes o que acontece é que os homens, mesmo os que estão ligados ao Senhor Deus, começam a questionar aquilo que o Senhor Deus está fazendo no decorrer da história. Por que que Deus se demora tanto, muitas vezes, em executar algo que nós queremos? Por que que Deus demorou tanto para enviar o seu Messias? Por que que Deus deixou Israel tanto tempo no cativeiro? Por que é que Deus fez o homem para que este homem pecasse e nós estivéssemos na condição que estamos hoje? E há então muitos questionamentos a respeito deste Deus que tem um plano eterno, que visa a sua própria glória e ao seu próprio louvor. Plano este que envolve exatamente enviar ao mundo Cristo Jesus,
Deus entre nós, Deus habitando entre nós, a sabedoria encarnada, que andou com os homens, que caminhou com os homens, que por conta de toda a sua sabedoria, viveu perfeitamente, cumprindo toda a lei do Senhor, até o dia de se entregar na cruz do Calvário, por pecadores. E quando você olha para tudo isso que aconteceu na história, e olha para a afirmação da Escritura, o que você tem em Hebreus é o seguinte, capítulo 4, verso 3. As obras de Deus estão concluídas desde a fundação do mundo. Aquilo que está acontecendo na história não é novidade para o Senhor. É simplesmente a execução daquilo que foi planejado desde toda a eternidade, incluindo a sua redenção. Porque conforme Efésios, fomos escolhidos em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Somente um Deus sábio, que agora está diante dos homens, vivendo entre os homens, poderia fazer e planejar tudo isso. Você está nas mãos de um Deus sábio, se você já tem a Cristo Jesus. Portanto, se você já se arrependeu dos seus pecados, já confessou as suas faltas, já abraçou o Redentor, você pode viver descansado. E você não precisa ficar o tempo todo como estes homens aqui, pedindo sinais a Deus, a fim de confiar um pouco mais nele. Porque esse é o ponto. Jesus está fazendo muitos prodígios e sinais, mas estes homens querem ainda mais um sinal. E há muitos crentes que, ao invés de olhar para a Escritura, conhecer a Escritura e confiar no Deus da Escritura, vivem aí pedindo sinais. Oh Deus, me mostra isso, me mostra aquilo outro, me dê um sinal. Olhe para a Escritura. Olhe para tudo aquilo que Deus já revelou. Porque aquilo que Deus já revelou, parte do Deus de toda a sabedoria. Jesus é o Deus de toda a sabedoria. Há mais uma ênfase que a igreja precisa dar em sua mensagem e que também está no texto. Jesus é um Deus vivo. Veja os versos 39 a 42. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Perceba algo importante agora. Lembre o que estes homens estão pedindo: Senhor, nós queremos ver da parte do Senhor algum sinal. No outro texto, que sinal o Senhor faz para a gente crer no Senhor? E aqui então Jesus está sendo categórico. O sinal que será dado será o do profeta Jonas, e eles conheciam a história de Jonas. Jonas, profeta do Antigo Testamento, é aquele que se rebelou contra o plano sábio de Deus. Jonas é aquele que ouviu do Senhor: você vai até Nínive, e você vai pregar na cidade dos ninivitas. E Jonas, querendo ser mais sábio do que o Senhor, tomou outro caminho, tomou outra direção, foi-se embora para Tarsis. E você conhece a história. Deus envia uma tempestade, a tempestade assola um navio, Jonas está dormindo.
Todos os homens estão desesperados no navio, então eles encontram Jonas dormindo. E eles estão querendo saber qual foi o Deus que foi ofendido para eles estarem sendo tão assolados assim. Cada um está buscando o seu Deus. O único que crê no Deus verdadeiro está dormindo. Então eles despertam Jonas. E Jonas vai contar a sua história. Eu estou aqui e tudo isso está acontecendo por minha culpa. Eu sou profeta do Senhor. E ele mostra que estava fugindo do Senhor. Eles atiram Jonas no mar, o grande peixe então o engole. E parece o fim de Jonas. Jonas fica 3 dias no ventre do peixe. Ali ele se arrepende, ali ele ora, ali ele anseia por ver novamente o templo do Senhor. Após 3 dias, este homem então é cuspido na praia e finalmente vai cumprir a sua missão, mas ele cumpre a sua missão de forma terrível, porque ele tem a pior mensagem do mundo. Ele sai andando pela cidade 3 dias e gritando: Deus vai destruir essa cidade inteira. Se põe no monte, no morro, para ver o que Deus iria fazer. Ao que tudo indica no texto, o anseio de Jonas: esse povo vai ser destruído agora. E o que ele vê? Conversões. Um povo inteiro se dobrando diante do Senhor. E ele fica irado. E ele será questionado pelo Senhor: será razoável a sua ira? E ele diz ainda: é razoável até a morte. Foi por isso que eu me adiantei e fui para Tarsis. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. E esse povo não merece misericórdia. Deus vai dar uma lição a Jonas. Mas está aí a história de Jonas, e os judeus conhecem muito bem essa história. E agora então, estes homens que pedem um milagre, Jesus diz: olhe para a história de Jonas. Da mesma maneira que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando você olha para a história e para os evangelhos, você sabe que Jesus estava se referindo à sua morte e aos 3 dias em que ele esteve sepultado, vencendo a morte. Depois dos 3 dias, a pregação em Atos capítulo 2, verso 24, a pregação de Pedro vai ser a seguinte: que ele, Jesus Cristo, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, o desígnio de Deus tem a ver com o seu plano eterno e com a sua sabedoria, ao qual vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aqui então está a grande mensagem do Evangelho de morte e ressurreição, que iremos celebrar daqui a pouco. Quando em torno da mesa do Senhor partiremos o pão, tomaremos do vinho, entendendo que Jesus Cristo foi moído pelas nossas transgressões, que o seu sangue foi vertido pelos nossos pecados, mas que ele está vivo. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele está à destra do Pai, de onde intercede pela igreja. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, dominicalmente, nós o fazemos não simplesmente porque Jesus morreu. Porque se ele tivesse morrido e permanecido morto, de nada valeria esta celebração, este culto. Estaríamos cultuando um cadáver. Entretanto, Deus não deixou que o corpo do seu filho permanecesse na corrupção. E ele foi ressuscitado. Cristãos, dominicalmente, cultuam um Deus vivo. Vivo. Que foi à cruz
Mas ao olhar para a cruz, você não verá mais ninguém, a cruz está vazia. Que desceu ao sepulcro, que também está vazio, mas que se assenta no trono para todo sempre, reinando com sabedoria, porque é um Deus vivo. E essa é a mensagem da igreja. Você serve a um Deus vivo, que dirige a sua vida com sabedoria. E porque Ele está vivo, e porque Ele ressuscitou, é que você pode ter esperança de que um dia você ressuscitará com Ele. É que você pode ter plena convicção que ainda que você morra, você vai viver. Que todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. É por isso que cristãos não precisam temer aquele que é o maior dos inimigos do homem, porque diante desse maior inimigo foi que Paulo perguntou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte. E é isso que torna os nossos domingos algo especial. E é isso que torna o dia do Senhor algo significativo para os crentes, quando nos reunimos para adorar o Deus que vive. E essa crença é essencial para a salvação. Romanos 10:9: se creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ou 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está discutindo a ressurreição: se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, permaneceis nos vossos pecados. Nós pecamos todos os dias. Se você cometesse somente um pecado por dia, e eu não conheço pessoas que cometem um pecado por dia, nós cometemos alguns durante o dia, ou muitos. Mas se você cometesse um pecado por dia, você cometeria 30 num mês e 365 em um ano. Um pecado. Quantos pecados você teria cometido aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 80 anos? Um pecado por dia. Se você não crê na ressurreição, você permanece condenado pelos pecados. Porque Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, é vã a fé, permaneceis nos vossos pecados. Porque Jesus é um Deus vivo. Você pode ter plena certeza de que ao confessar os pecados, como já fez nesse culto, você é perdoado. Você não precisa levar sobre si esse peso, porque ele já foi lançado sobre o seu Redentor. Você não precisa levar culpas, porque essa culpa já foi lançada sobre Cristo, que morreu por conta delas, mas que ressuscitou para justificação. Então Jesus, diante desses homens, está dizendo: no juízo, os ninivitas vão se levantar contra vocês, porque eles se converteram com a pregação de Jonas, com a terrível pregação de Jonas, e não estavam dando ouvidos àquele que está falando palavras de vida, aquele que proferiu o sermão do monte. Vocês estarão condenados, caso não se rendam a mim. Cremos num Deus vivo, que é um Deus também perdoador. É essa a ênfase. Tanto a rainha de Sabá, quanto os ninivitas, serão testemunhas contra todos aqueles que não se rendem a Cristo Jesus. Porque creram em Deus com testemunhos muito menores do que o de Cristo, com uma sabedoria muito menor do que a de Cristo, com um homem que esteve no ventre do peixe, mas que não viu a morte como viu Cristo.
Esse Deus perdoa pecadores. E quando a igreja fala a respeito do Deus que morreu e ressuscitou, a igreja está apontando para aquilo que o Senhor soberanamente faz, tirando o seu povo de um estado de morte, de pecado e de miséria, trazendo este povo agora para a luz, a fim de viver como filhos da luz. Jesus é o Deus perdoador, porque Ele venceu a morte, e é esse Deus perdoador que faz o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que, por meio do seu apóstolo, garante que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. É por isso que a exigência para o perdão é o arrependimento. Lá em Atos 3, depois de Pedro falar a respeito da obra do Senhor, que foi estabelecida antes da fundação do mundo e cumprida na história, quando aqueles homens mataram a Cristo, diante desse sermão, aqueles homens estão desesperados e perguntando: o que nós vamos fazer para ser salvos? E ali não foi: frequente a escola dominical assiduamente, vá aos cultos assiduamente, cumpra a lei perfeitamente, dê esmola, faça caridade, dê o dízimo pontualmente. Não foi essa a ênfase. O que vocês vão fazer é: arrependei-vos e crede e convertei-vos, para que sejam cancelados os pecados. Quer dizer então que essas outras coisas não importam, né, pastor? Importam. Nós vamos à escola dominical, dia do Senhor, nós não negligenciamos o dia do Senhor, nós não faltamos cultos. É o dia que nós celebramos o Deus vivo. Nós damos dízimos, é ordenança do Senhor. Nós ajudamos o próximo, é ordenança do Senhor. Não fazemos isso para os pecados serem cancelados. Fazemos isso porque Deus perdoou as transgressões. E essa é a evidência de que você está nele. Não pense que essas coisas não são importantes. Elas são, porque são ordenadas. E aqueles que não obedecem à ordenação de Deus estão em pecado. Mas fazer estas coisas por si só não garante salvação. A salvação não é pelo que você faz. A salvação é por aquilo que Cristo Jesus fez por você. Esse Deus sábio, que desde a eternidade tem o seu plano que foi cumprido na história, que na plenitude do tempo nasceu de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, que morreu, que está vivo, que ressuscitou, e que estende o seu perdão a todo aquele que nele crê. É por isso que somente em Jesus Cristo você encontrará redenção, e essa é a grande mensagem da igreja. É isso que você precisa crer sobre Cristo. É isso que você precisa anunciar aos homens sobre Cristo, porque a tentação de muitos é, nos dias em que curas, prodígios e tantas outras coisas têm sido enfatizadas, é tentar dizer o seguinte: vamos mudar alguma coisa na igreja para ver se os pecadores são atraídos. Pecadores são atraídos pelo Espírito de Deus por meio da proclamação fiel da mensagem do Evangelho. Sem a mudança de coração efetuada pelo Espírito do Senhor, nós podemos ver um cego de nascença tendo os olhos abertos hoje, na nossa frente. Nós podemos ver um cadeirante se levantar e sair saltitando. Nós podemos ver pão caindo do céu. Não haverá conversão. Estes homens estão vendo milagres. E ainda assim eles estão dizendo: que sinal o Senhor faz para a gente acreditar no Senhor? Os judeus estão pedindo sinais.
Os gregos ansiarão por sabedoria. A pregação é sobre Cristo e este crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para o gentio, para você que foi salvo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Que o Senhor o ajude a permanecer firme neste Redentor bendito, que é o Deus sábio, que é o Deus vivo, que é o Deus perdoador.